Direto do canal Chupa Essa Manga, aqui estou eu, professor Jean, e a partir de agora nós faremos a revisão da nossa o nosso famoso provão, terceira etapa, Colégio Santa Cecília, e você sabe que aqui a vida acontece quando estamos juntos. E olha, menino, a revisãozinha, ó, uma manguinha bem docinha, você vai chupar uma manga verde se você quiser, viu? Então, nosso capítulo, nosso conteúdo programático é o capítulo 38, e lá está contido a Grande Depressão, a famosa crise mundial de 29, o fascismo e o nazismo. Beleza? E baixa o slide desse assunto que vai estar lá, o fascismo e o nazismo. Beleza? Posso começar? Então pronto. Gente, crise de 29. A produção industrial e agrícola nos Estados Unidos, ela cresceu exageradamente durante os anos da Guerra Mundial, da Grande Guerra, pois exportava praticamente sem concorrência para o mundo todo. Além disso, gente, sustentava com empréstimos os países em conflitos e os demais com problemas financeiros. Até o Brasil entrou nessa baguncinha aí. Mas quando a Europa começou sua recuperação econômica, suas indústrias voltaram a funcionar e sua produção foi retomada. Aos Estados Unidos vacilou, meu irmão. Sabe o que é vacilou? Então, aí, diante dessa retomada, os norte-americanos passaram a ter um grave problema. Pega aí a manga bem docinha agora para chupar aí, ó. Presta atenção. Excedente de produção. Chupa essa manga de novo. Excedente de produção. O que gerava estoque. Se eu não vendo, vai ficar estocado. Se eu não vendo, vai ficar guardado. Então, se eu não vendo as mangas vão ficar guardadas. Então, e aí isso foi gerando, aliás, isso foi causando a queda dos preços e, em contrapartida, lá vem a manga podre, prejuízo, meu irmão. Então, na verdade, essa crise de 29, ela criou um cenário de insegurança social gritante, desemprego alarmante. Então, o desemprego era muito crescente, muita incerteza econômica. Então, isso abalou a confiança dos agentes políticos e econômicos. E, claro, para onde é que foi os princípios do liberalismo? Para onde é que foi os princípios do liberalismo? Aquele capitalzinho clássico, liberal, concorrencial, do Adam Smith, o laissez-faire, foi por água abaixo, meninão. É por isso que quando a crise de 29 quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, ocasionando a Grande Depressão dos Estados Unidos da América, ela só conseguiu ser superada lá com aquele projeto político protecionista alfandegário, tá certo? Chamado New Deal, tá certo? Porque imagina só, um mundaral de desempregado. Então o New Deal era protecionista alfandegário. E aí o que foi que aconteceu? Aquele capitalismozinho clássico, liberal, concorrencial lindíssimo, né? Foi abalado, quebrou, meu filho. No dia 24 de outubro de 1929, conhecido como a Quinta-feira Negra, a Bolsa de Valores de Nova York faliu diante da rápida crise que já estava provocando há algum tempo milhares de falências. O mundo todo sentiu os efeitos danosos dessa crise. Inclusive o Brasil, que exportava para os Estados Unidos boa parte do café. Não é manga não, viu? Café. Presta atenção. Café. Aqui produzido. Além de depender constantemente de empréstimos internacionais do Brasil. Então, a recessão, o desemprego, a altíssima inflação não ficou só nos Estados Unidos. Presta atenção, não ficou só nos Estados Unidos, mas foi parar também na Europa, prejudicando imensamente países. Presta atenção agora na manga bem docinha, que é o que vem o restante dos capítulos, né? Alemanha e Itália. Alemanha e Itália. Aí o presidente Franklin Delano Roosevelt foi quem enfrentou a crise, colocando o país novamente nos eixos. Para isso, ele lançou o Plano de Recuperação Econômica, aquele projetozinho protecionista alfandegário.
tá certo? Porém, a verdadeira recuperação econômica só veio com a Segunda Guerra Mundial, mas ele que começou, né? Então, esse New Deal, na verdade, esse New Deal, tá certo? Obteve o maior benefício, foram os agricultores, quem teve foram os maiores beneficiados, porque a superprodução, ela foi nos dois blocos, o industrial e o agrário. Chupa, o industrial e o agrário. Então, lá para os anos 31, tá certo? Lá para os anos 31, o que é que vai acontecer, menino? Lá para os anos 31, tá certo? Havia um estado à beira da revolta armada. Então, para limitar a produção, Roosevelt contribuiu, tá certo? Aliás, desculpa, atribuiu, que diabo de contribuiu? Atribuiu aos agricultores determinadas cotas limites de produção. Escuta de novo, deixa eu repetir para você entender que isso aqui é massa. Para limitar a produção, cadê o liberalismo concorrencial? Chupou aí a manga, foi para água abaixo. Aí limitou a produção em troca de indenizações compensadoras. Assim, os próprios trabalhadores do campo passaram a receber indenizações para deixar a terra incultivada, porque não podia produzir muito, porque tinha que estar estocado, porque não vendia. Mais tarde produziu um aumento contínuo da produção, precisamente devido ao descanso que se deu à terra. Então, o New Deal modificou a fisionomia dos Estados Unidos. Teve repercussão mundial, mas do ponto de vista estritamente norte-americano, causou mais medo às classes ricas e privilegiadas do que a própria crise. Beleza? Então, o New Deal, esse projeto protecionista alfandegário, substituiu o capitalismo clássico pelo capitalismo monopolista e estatal. Chupou a manga? Monopolista estatal, porque é fim desse capitalismo clássico, liberal e concorrencial. E claro, essa implementação dessa política do New Deal, ela consistiu justamente na influência da teoria keynesiana. A teoria keynesiana, a escola keynesiana era uma doutrina política e econômica que ela era oposta ao liberalismo, porque a que estava imperando antes da crise era o Fordismo, a produção em série. Lembra que eu falei na sala de aula? Aí vem a keynesiana. Aí, meu filho, a keynesiana, tá certo? Era essa doutrina que era oposta ao liberalismo, tá certo? E o papel dela era organizar o país. Então, para renovar a teoria econômica clássica, aquela do Adam Smith, a gente até chama de macroeconomia. Então, propõe um regime de pleno emprego e controle da própria inflação. Então, qual era o papel dela, essa teoria? Redistribuir a renda através da geração de emprego. Lembra do mundaral de desempregados? Então, a forma de incentivar era o quê? Redistribuir a renda através da geração de emprego. Criar emprego. Tá certo? Agora, eu não posso esquecer que eu acabei de dizer. Se agora o Estado se torna... se o Estado é monopolista, claro, é monopolista, quem é que coordena, quem é que controla? O governo, meu filho. Não vai ficar agora na mão do empresariado que quebrou a economia, não. Tranquilo? Deu para entender? Então pronto, vamos agora para o nazifascismo. Meu Deus, é fácil demais. É fácil demais, meu. Lembra que a gente está estudando crise 29, fascismo e nazismo? Eles fazem parte do mundo entre guerras. Eles fazem parte do mundo entre guerras. Os regimes totalitários da Europa, eles fazem parte do mundo entre guerras. E aí esse mundinho entre guerras, eu quero só puxar aqui uma sardinhazinha aqui pro meu. Cadê? Eu vou puxar uma sardinha aqui pro meu slide. Que eu acho interessante você estar ligado no meu slide, que você já deve, acredito eu que já deve ter baixado aí do site. Gente, o fascismo e o nazismo tem entre as suas características gerais, tá certo?
totalitarismo, nacionalismo exagerado, partido único, anticomunismo, expansionismo, militarismo, culto à personalidade do líder, corporativismo, que criação do fascismo italiano, racismo, racismo, doutrina do nazismo alemão. Beleza? Posso continuar? Adoro, meu irmão. Você vai chupar uma manguinha bem docinha. Os campeões da Cici. Tá pensando que é brincadeira, menino? Então, Jean, o porquê, o contexto histórico do fascismo e do nazismo, onde é que tá, pelo amor de Jesus Cristo? Crise do liberalismo econômico, bebê. É o quê? Crise de 29. É a crise desse capitalismo clássico do Adam Smith. Tá certo? Esse liberalismo que pregava a não intervenção, o liberalismo da não intervenção, o laissez-faire que eu acabei de falar aqui sobre a crise de 29. Então, meu amigo, as péssimas condições econômicas, tanto da Alemanha quanto da Itália, favoreceram o surgimento de líderes que pregavam doutrinas políticas de autoritarismo, militarismo e racismo. Chupou a manga? Aí nós temos o primeiro, que é o italiano, do Benito Mussolini, que esteve à frente do partido fascista, que é o Fácio, que era aquele símbolo do poder dos antigos imperadores romanos, que chegou ao poder através da marcha sobre Roma em 1922 e tornou-se Duce, líder infalível. E na Alemanha nós temos, seguindo o exemplo do próprio Mussolini, nós temos seu admirador, o austríaco Adolf Hitler, liderando os nazistas, componentes do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e tomou poder e foi intitulado em 1933 como Führer, né? Então, o regime nazista do Adolf Hitler tinha uma característica que o diferenciava do fascismo italiano. Lembra que eu disse isso na sala de aula? Chama-se racismo oficializado, viu, Rosa? Chupa essa manga aí. E aí, o que é que acontece? Hitler oficializou a crença na superioridade da raça ariana germânica. Chupou a manga, doido, psicopata, terrorista, maluco, né? Então, ele estabeleceu o famoso antissemitismo. Perseguição implacável aos judeus. Beleza? Quando os próprios partidos de esquerda obtiveram vitórias nas eleições, aí nós temos o exemplo lá na Espanha do general Francisco Franco, aquele que começou a Guerra Civil Espanhola, outro doido. Então tem que chupar a manga bem docinha, viu, Natália? Pois é. E aí... Meu Deus do céu. Misericórdia. Então, gente, apoiado pelos italianos e alemães, o Francisco Franco massacrou a revisão da prova. Massacrou os socialistas e tornou-se ditador, tendo governado até o ano de 1975. Eu estou nascendo no ano seguinte, 1976. Beleza? Então, dentro desse contexto, né, Natália? O que é que acontece? Gente, uma característica importantíssima que eu posso encontrar do grande Adolf Hitler da Alemanha, o Führer, certo? É justamente a ideia expansionista territorial que ficou definido para os alemães como espaço vital. Tá certo? Hitler, lá naquele livrinho dele, aquela Bíblia do Satanás dele, chamado Minha Luta, ele defendia justamente uma ideia de expansão e dominação em que os próprios alemães teriam direito a um território na Europa, que abrigasse todos os povos. Que povos? Os povos germânicos. Em um único império, em um único Reich. Qual é o Reich? Terceiro Reich. Tá certo? Então, essa formação desse império ficou condicionada ao fortalecimento do espaço vital. Beleza? Então pronto. Já no caso italiano, o que é que nós temos? Nós temos do Benito Mussolini a ideia da própria beligerância. E claro, é muito semelhante o fascismo do nazismo, porque ele também tem um esforço expansionista
E tem, claro, também um culto à própria personalidade do líder. Lembra que a gente falou no início das aulas? Tem um culto à personalidade também do líder. E por isso, o próprio fascismo italiano cria essa ideia corporativista. Né? Essa ideia corporativista, que era o quê? As classes sociais, elas deveriam se unir para o crescimento italiano. Então era totalmente anticomunista, cuidar para não misturar. Então, o comunismo pregava a luta entre as classes. Já o corporativismo já pregava a união das próprias classes, para você não confundir. Então, dentro dessa questão toda, por isso que os guias, os líderes, no caso o Duce italiano, no caso o Führer alemão, essa ideia de comunhão nacional permitiria a superação de qualquer problema crítico na área da economia e na área da política. Beleza? Tem um livro massa que tem um aluno nosso lendo esse livro do segundo ano D, chamado 1984, George Orwell. Galera, esse romance de 84, ele foi concebido como uma amostra das perversões dos regimes políticos. Já realizaram tanto parcialmente e o que eles poderiam realizar. Esse romance, que foi publicado em 1948, o livro é 1984, mas ele foi publicado em 1948. Ele apresenta um mundo de impérios chibateado, entendeu? Em chibata, é conflito, e uma sociedade em que todos são observados pelo poder central. Tá entendendo? Deixa eu tentar explicar melhor assim, de uma forma bem popular. Meu irmão, é um Big Brother. A negada se matando, a galera lá se degladiando, mas tem alguém do outro lado das câmeras olhando. O poder central. O Big Brother. Você tá entendendo? Então essa é uma ideia clara, o livro, ele expressa uma ideia muito clara de totalitarismo. Tá certo? Que nada mais é do que uma característica dos fascismos. Beleza? Então, e outra coisa interessante é que o próprio fascismo, que é a ideia, como é que eu posso dizer, primária, porque o nazismo vem depois, é inspirado no próprio fascismo, o nazismo alemão. O fascismo, gente, por favor, pelo amor de Deus, ele não é um fenômeno histórico ligado ao passado. Porque ele se insere numa política atual. Uma política atual, contemporânea. Tá certo? Sobre outras formas de atuação. Lembra lá dos slides que a gente está trabalhando lá em sociologia, que vai estar também na prova. Lembra lá dos slides de sociologia, quem está trabalhando? Que eu falei lá sobre o Charlie Hebdo, lembra? Eu vou até pegar aqui, eu vou abrir aqui bem rápido aqui esse slide. Quando eu mostrei lá sobre a marcha em Paris, pregando a liberdade de expressão e contra o terrorismo, lembra lá do Antônio Samaras, da Grécia, que tolera o partido Aurora Dourado, que é um partido neonazista e xenófobo, neonazista. Lá na Ucrânia, Poroshenko, neonazista. Tá certo? Então, esses caras aparecem no cenário mundial, de que forma? De que forma? Sobre outras formas de atuação. Beleza? Aí, claro, meu amigo, Hitler, com essa política antissemita, de superioridade racial, cria campos como de extermínio de Auschwitz, que tem lá no filme A Lista de Schindler, quem está assistindo, que a segunda metade você vai assistir. Mas ele cria campos como de Auschwitz, que tem muita violência, tá certo? E atos desumanos praticados nos campos de concentração, associado a uma política de esquecimento exercida em diversos segmentos da própria educação e da produção cultural, tá certo? Então, essa política de extermínio ela é conhecida nos últimos anos da guerra como a solução final. Lembra lá dos guetos que passam a ser extintos? É a limpeza étnica, gente, que a Alemanha definiu como a solução final.
política de extermínio dos últimos anos da guerra, conhecida como solução final, estruturada por um meio de sistema voltado à eliminação rápida de grandes contingentes humanos, genocídio mais etnocídio, e ainda admitia experiências, meu Deus, Pai eterno, experiências genéticas, maus tratos e as mais diversas atrocidades. E claro, eu quero fechar o nosso assunto, já que eu já falei do Mein Kampf, né, que justificava a história da raça, de preservar uma raça, né, como Hitler definia, uma raça que dominaria e eliminaria para ele, no livro dele, as demais raças, como ele define, né, a expansão da própria Alemanha, né. Outra coisa também importante também que a gente não pode deixar de esquecer é justamente essa intolerância étnica provocada pelo nazismo alemão. E aí eu fiz até uma espécie de um questionamento na sala, uma das salas do segundo ano, como é que me definiria aquela obra lá espanhola, a Guernica, né, que foi bombardeada sob o comando da Força Aérea Alemã nazista, que apoiou os franquistas, o Francisco Franco, naquela Guerra Civil Espanhola, que foi de 1936 a 39, em que a cidade ficou destruída com esse bombardeio. Você consegue perceber naquela pintura o caos, o sofrimento humano e, claro, o sofrimento humano associado à destruição material. É muito claro. Então, uma das obras mais importantes do século XX. Beleza? Tranquilo? Então, no mais, eu vou me despedindo aqui de vocês e chupa essa manga bem docinha, menino! Uhul!